A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a quarta parcela do auxílio emergencial para quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família qualificados no programa cujo número do NIS termina em 1. E para falar mais sobre o calendário do programa, o nosso entrevistado agora é o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, mais uma vez nos atendendo. Tudo bem, presidente? Como vai? Bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço que vocês nos dão novamente. É um grande prazer falar com todos vocês, seus ouvintes e vocês também. Nós é que agradecemos. Bom, desde o começo da liberação do auxílio, o senhor vem conversando com a gente. O que a Caixa aprendeu em todo esse tempo? O senhor acha que a operação está mais fácil? As fraudes vêm sendo combatidas? De que maneira o governo está trabalhando nessa sequência, já que a pandemia não acabou? Nós tivemos 2 dias para nos preparar para começar essa operação. Então foi uma operação muito intensa lá no começo de abril, aonde em menos de uma semana nós já estávamos pagando as pessoas. E no começo a grande dúvida era se nós encontraríamos os invisíveis, o termo que o ministro Paulo Guedes utilizou. Nós encontramos 36 milhões de invisíveis que foram aprovados. De fato, 108 milhões de pessoas se cadastraram. E nós estamos pagando para 65 milhões que foram os aprovados pela Dataprev e o Ministério da Cidadania. No começo, o grande problema foi que nós não tínhamos essa base organizada e todas as pessoas chegavam às agências. Aqueles que iriam receber, aqueles que não sabiam se poderiam receber e aqueles que tinham identificado que não poderiam e queriam entender o porquê. E isso foi o que gerou as filas que nós tivemos no final de abril, comecinho de maio. Foi daí que nós intensificamos o uso do aplicativo, do Banco Digital, do Caixa Tem, e tivemos em maio, uma redução muito forte das filas. Não existe aglomerações mais nas agências, já desde maio. A contrapartida é que o uso do aplicativo foi muito intenso e, neste momento em que temos, além dos 65 milhões por mês do auxílio emergencial, mais 60 milhões do FGTS e 5 milhões do BEM. Como alguns recebem mais de um benefício, temos 120 milhões de adultos, neste momento, recebendo algum desses benefícios, o que significa 8 entre cada 10 adultos no Brasil estão utilizando algum tipo de aplicativo, de fato, o Caixa Tem da Caixa Econômica Federal, e tem sido uma experiência muito intensa, com problemas eventuais e que nós estamos sempre focados em resolver. Presidente, e hoje... Pois não. Claro. Não, quem faz a pergunta agora para o senhor é o nosso colega que está nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Diga, Constantino. Bom dia, Pedro. Eu quero saber, a gente sempre falou nesses números, né, assustadores, 1/3 a 40% da mão de obra no Brasil na informalidade. Com a pandemia, vocês tiveram realmente um desafio de logística, de encontrar esses invisíveis, que é uma coisa impressionante. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o que fica disso para frente? O que a gente pode usar dessas informações todas que foram levantadas pela Caixa, pelo governo, para atacar esse problema da informalidade daqui para frente? Rodrigo, quero agradecer, primeiro mandar um abraço também para você, teu irmão é uma pessoa que eu gosto muito, e é um exemplo do que a tecnologia e a competição pode realizar. Então, a Caixa Econômica Federal, hoje nós somos, é quase impossível de acreditar, o maior banco digital do mundo. Batemos vários recordes mundiais, não existe nenhum banco no mundo com mais de 120 milhões de contas digitais. E o que aconteceu? O que se demora anos, nós fizemos em um mês. Qual é a consequência disso? Várias intempéries no meio do caminho. E o que foi algo muito impressionante, esses quase 40 milhões de invisíveis, e Rodrigo, alguns dos invisíveis tinham conta em banco, outros que não eram invisíveis não tinham conta em banco. Então eu acredito que nós vamos atingir
quase 50 milhões de brasileiros que não tinham conta em banco, porque os números no FGTS são assustadores. No Bolsa Família, 70% não tem, e nós ainda não colocamos a conta digital para eles, porque as pessoas do Bolsa Família, os 19 milhões, são que nós temos mais receio de alterar qualquer coisa, porque eles recebem desta maneira há 15 anos. Então, eles foram os únicos que mantiveram o recebimento em saque em espécie, sem nenhuma alteração. Porém, após esse esforço do auxílio emergencial, nós planejamos esta inserção digital. Mas para responder objetivamente a sua pergunta, nós teremos esse banco digital após a pandemia. Então, as contas continuarão de graça, serão as menores taxas de juros, e o que nós queremos é uma inserção de crédito, é realizar a operação de microcrédito, e o nosso grande desafio antes era como chegar às pessoas. Por causa da pandemia, chegamos a pelo menos 50 milhões de brasileiros que, como não tinham conta em banco, quando precisavam tomar crédito, eles tinham que tomar de financeiras ou agiotas. E aí, Rodrigo, apesar de nós termos uma taxa de juros Selic de 2,25% ao ano, estas pessoas, quando precisam tomar dinheiro, pagam inacreditáveis 20% ao mês, mesmo hoje. E o ponto final que eu quero te falar é, quando nós assumimos no banco, a taxa de juros do cheque especial na Caixa era 14% ao mês, com uma inflação de 3,5% ao ano e uns juros ao redor de 6% ao ano. Hoje, começa em 1,8% ao mês, que eu ainda acho muito caro, e eu quero, até o final do governo, a nossa meta é chegar a menos de 1% ao mês no cheque especial, porque desta maneira, em especial as pessoas mais carentes, podem de fato ter um crédito e não uma questão punitiva que gera, como você sabe muito bem, tanta distorção emotiva, social e econômica na sociedade brasileira. Presidente, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Bom dia, presidente. Como o senhor tem ressaltado aí, e os números mostram, a Caixa Econômica tem tido um papel central aí no auxílio a indivíduos e também a empresas durante essa pandemia. De uns anos para cá, reforçou-se muito no debate público a posição, digamos assim, liberal, até de um liberalismo bastante radical, que enfatizava apenas o mercado, o setor privado. Será que o papel da Caixa, neste momento, ela está ajudando a revalorizar e a reforçar a importância central do governo e dos bancos estatais e do setor público, de maneira geral? Joel, obrigado pela pergunta. A minha tese de doutorado, de PhD lá fora, nos Estados Unidos, foi sobre privatização. E eu participei de todas as grandes privatizações do setor financeiro no Brasil. E, sim, a equipe vinha com essa cabeça muito clara, isso é um fato. O que aconteceu desde o dia 2 de janeiro, quando nós entramos? Uma coisa paralela. Foram 64 fins de semana viajando pelo Brasil, comigo e com as pessoas próximas, conhecendo uma coisa que eu sou carioca, morei 15 anos em São Paulo, estou há 2 anos em Brasília, e eu nunca imaginei o que eu fosse ver. É uma coisa assim, real, é impressionante. Você ver tanta pobreza, tanta diferença de renda. Então, de um lado, a Caixa tem um papel social que ninguém mais consegue ter. E por quê? Eu vou explicar em 30 segundos. Nós temos 26 mil pontos de venda. Não são só 4 agências. 13 mil lotéricas, quase 9 mil correspondentes exclusivos. E nós fazemos o financiamento, com garantia da União, de estados e municípios. 600 municípios por ano. O que significa isso? A Caixa tem uma relação com as 5 mil cidades menores, ou seja, 90% menor das cidades. A Caixa é o banco preponderante. Não é em Belo Horizonte, não é na capital do Rio, não é na capital de São Paulo e não é em Brasília. Em São Paulo, nós somos o 4º banco. Então, nós não temos a percepção da força da Caixa. Por outro lado, e o meu chefe, o ministro Paulo Guedes, repete isso todo dia, e eu concordo, o que nós não podemos é deixar este banco
sem uma governança, porque neste governo do presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes tem independência para tocar o Ministério da Economia e me deu a independência total para tocar a Caixa Econômica. Então, só para finalizar, por isso os IPOs. Fazer a IPO de Caixa Seguridade, de Caixa Cartões, de Caixa Loterias e de Caixa Asset é fundamental para que o mercado cobre da Caixa Econômica Federal, em especial em governos que não tem essa questão técnica na Caixa. Presidente, só para terminar, temos um minuto ainda. O senhor revelou nesse domingo que o senhor teve o celular hackeado, possivelmente por fraudadores do auxílio emergencial. Quais providências o senhor está tomando? Eu não posso falar todas, mas é uma coisa que me deixa muito indignado. Se as pessoas soubessem o tamanho dessas maluquices, ficariam mais do que indignadas, né? Porque não é só um ataque a mim, essa é uma escolha minha, mas a minha família, meus filhos, é uma coisa que me deixa... Só que isso só quadruplica a minha vontade de ir atrás até as últimas consequências. Mais do que as últimas. Nós vamos achar, porque esses bandidos estão roubando das pessoas que são os invisíveis, da marisqueira que está lá no interior do Maranhão, obviamente não no interior, mas lá em São Luís, por exemplo, e que não tem nenhuma chance de sobreviver sem esse auxílio. Então, esta questão quase romântica que muitas pessoas veem em relação aos hackers não é, e eu posso afirmar, também eu não vou entrar em detalhe, que o que se fala, o que se faz, e chegar inclusive a familiares, crianças menores de idade, e ataques tão absurdos é algo inaceitável, mas eu só quadruplico a minha vontade de ajudar o Brasil sem nenhum tipo de proselitismo aqui, e a gente vai para cima sim, porque essas pessoas que mais precisam nesse momento de pandemia não serão impactadas. Só que a Caixa sempre vai pagar quando tem fraude. O problema é que pode demorar um mês, pode demorar 3 semanas. Então, não é que a gente não vá pagar. A questão é que entre a gente identificar a fraude, provar que houve fraude, existe algum tempo. E nesse tempo, na pandemia, aquelas pessoas mais carentes é que vão sofrer. Ok, presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, mais uma vez nos concedeu essa entrevista. Obrigado, presidente. Boa semana. Até a próxima. Muito obrigado.